Pirando Amigo orgulhosamente apresenta movimento uniforme retrógrado. Muito bem. Movimento retrógrado. O que seria um movimento retrógrado? Movimento retrógrado é aquele movimento que o móvel está se deslocando no sentido decrescente do eixo das posições. Na estrada tem as plaquinhas de posição. Posição 980 metros, 900 metros. E o móvel pode se deslocar num sentido ou no outro. Quem determina o sentido que ele está deslocando é o tempo. O tempo está aumentando nesse sentido. Então o móvel está se deslocando nesse sentido. Então esse movimento é retrógrado. Significa dizer que sua velocidade é negativa. Na física, os itens negativo e positivo referem-se apenas ao sentido. Toda vez que eu estiver no sentido, na cinemática, Na cinemática, toda vez que eu estiver no sentido contrário da reta S, do sentido positivo da reta S, a minha grandeza vai ser negativa. Muito bem. Vamos calcular a velocidade. Como calcula a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Que é o que? S menos SO sobre T menos TO. Ok. Quem vai comandar isso aqui é o tempo. Maior tempo vem primeiro. 6 menos 4. Quem estiver junto com o maior tempo que eu escrevo primeiro. 900 menos 980. Menos 80 dividido por 2. Menos 40 metros por segundo. Significa dizer que o móvel está voltando e a cada segundo ele retorna 40 metros. Muito bem. Agora eu vou encontrar a função horária das posições, que é isso aqui. Função horária das posições é uma equação matemática que relaciona a posição e o tempo. Então, eu preciso encontrar primeiro a posição 0. A posição quando o tempo é 0. Ok? A velocidade eu já tenho. Bem, se a velocidade do móvel é menos 40 metros por segundo, significa dizer que a cada segundo que passa, ele retorna 40 metros. Tempo 5 retornou 40, 940, tempo 6, 900. Se eu quero chegar ao tempo 0, eu vou ter que diminuir 4 segundos. Então tem que aumentar 160 metros. Por quê? Cada 4 segundos a velocidade não varia 40? Sim. Então, se eu vou 4 vezes 40, 160. 980 mais 160. Para quem não entendeu, existe uma outra opção de achar a posição inicial. Que é esta aqui, ó. Como faríamos? Faríamos da seguinte maneira. S que é igual a SO mais VT. Muito bem. Eu escolho um tempo. Neste tempo, 6, por exemplo. A posição é 900. S que é igual a SO mais V vezes T. Então, no tempo 6, a posição é 900. O SO que eu procuro, menos 40 é a velocidade V6. Deu 1140 o SO. Então, nós vamos ter a função horária, que é esta aqui. Função horária dessa posição é S, que é igual a 1140 menos 40T. Qualquer tempo agora eu consigo prever onde o móvel vai estar. Por exemplo, tabelinha aqui. Não é? No tempo 0, quando eu acionei o cronômetro, o móvel se encontrava na posição 1140. No tempo 1, 1100. Tempo 2, 1060. 3, 1020. 4, 980. Lembrando que esse movimento é uniforme. A velocidade do móvel permanece constante de menos 40. Cada 1 segundo que o tempo aumenta, a posição diminui 40 metros. Muito bem. Como seria o gráfico desse movimento? O gráfico seria este.
gráfico ST, o S que aparece escrito primeiro vem na vertical e o T aqui na horizontal. Sempre quando eu tenho um gráfico eu faço duas perguntas. O que significa a área do gráfico? Aí como que eu descubro o que significa a área? Para descobrir a área eu vou multiplicar esse vezes esse, S vezes T. E vou vir aqui, ó, S vezes T deu distância, essa é a distância, vezes o tempo. Não é possível, não é? Porque nas duas fórmulas que eu vou utilizar para descobrir o significado da área e da inclinação, não é possível fazer a combinação S vezes T. Eu conseguiria dividir o S pelo T. Então, nesse gráfico, a área não significa nada. A outra perguntinha que você tem que fazer ao gráfico é o que significa inclinação. O que é a inclinação desse gráfico? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, essa letra e dividir por essa. E vou vir aqui e vou comparar S vezes T. A inclinação desse gráfico nos deu o que? A velocidade. Ok? Então, se calcularmos a inclinação aqui, ó, como seria a inclinação desse gráfico? Seria escolher dois pontos, né? Escolhi dois pontos do gráfico. Muito bem. Velocidade é o que? Delta S sobre delta T, que é S menos SO sobre T menos TO. Os dois tempos que eu escolhi, escrevo o maior primeiro, 4 menos 2, não é? E junto com 4 quem é? 980 menos quem está junto com o 2, ó, 1060. Então minha velocidade vai ser a mesma, menos 40 metros por segundo que eu encontrei anteriormente. E não poderia ser diferente, pois o gráfico está representando os carrinhos. Muito bem. O último gráfico a ser feito é velocidade vezes o tempo. O gráfico velocidade vezes o tempo representa o quê? A velocidade do móvel no decorrer do tempo. Então, quer dizer que o tempo foi passando e ele permaneceu com a mesma velocidade. E a velocidade é negativa. Significa que ele estava voltando. O que esse gráfico aqui está nos mostrando? No tempo 1 ele estava na 1100, tempo 2 1060, tempo 3 1020. Realmente está retornando. A inclinação dele é negativa também. Muito bem. O gráfico VT, duas perguntinhas para ele. Área e inclinação. Quando eu fizer as perguntas, eu vou vir comparar aqui, ó. Ok? Com essas duas fórmulas aqui. Como é que eu descubro o que é a inclinação desse gráfico? Eu vou pegar o ΔY e vou dividir pelo x. Velocidade dividido por tempo, que vai ser o que? Aceleração. Esse gráfico de movimento uniforme não tem aceleração, portanto, não tem inclinação. Observe, o gráfico é paralelo ao eixo x. A inclinação é zero, significa dizer que a aceleração é zero. E a área do gráfico? O que significa a área do gráfico? A área é base vezes altura, não é? Base vezes altura é o quê? V vezes T. V vezes T corresponde a quê? A distância. Então vamos ver aqui. Vou pegar a tabelinha que nós fizemos anteriormente. Olha, eu tenho a tabelinha das posições do móvel. Está aqui. Muito bem. No tempo 1, ele estava na posição 1100. No tempo 3, 1020. A distância que ele andou foi menos 80. Significa que ele voltou 80. Então, quanto vale a área de 1 ao 3? Ó? A área de 1 ao 3 vale base vezes altura. Menos 40 vezes 2, que deu os mesmos menos 80. Ok? Então é isso.